Fala galera, sejam bem-vindos à 10ª aula desse mini curso de introdução a Big Data e Data Science. Eu estou bastante feliz, a gente está chegando aqui na 4ª semana já de treinamento e hoje a aula que a gente vai comentar aqui vai ser uma pequena introdução ao HD Insight, né, ao ADD Insight, que é a solução da Microsoft para trabalhar com Hadoop em cima da plataforma de cloud computing deles, tá ok? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP em Data Platform desde 2008, então já faz um bom tempo aí que eu estou nesse programa da Microsoft. Eu fui Regional Mentor do PaaS durante os anos de 2014 e 2015, fazendo algumas pontes entre o time aqui do Brasil e o time lá de fora do PaaS. Em 2015 a 2016 eu fiz parte de um outro programa do PaaS chamado Board Advisor para a América Latina. Eu era conselheiro para o pessoal do PaaS, né? Levando algumas coisas de conhecimento que a gente teve aqui no Brasil para lá para tentar melhorar a forma como o nosso país ele interage com o PaaS lá fora, né? Lá nos Estados Unidos. E eu, na verdade, eu trabalhava principalmente aqui para a parte do Brasil, e um colega meu lá da Costa Rica, né? O Eduardo Castro, fazia parte aqui para os idiomas em espanhol, né, para os países que falavam espanhol. Então nós dois ficamos nesse processo aí de tentar ajudar o PaaS de alguma forma aí. E eu continuo com o chapter aqui em São Paulo, né, o Codificando.net e SQL. E caso alguém queira participar, fica à vontade para entrar em contato conosco e participar, acompanhar nossas sessões, acompanhar as palestras que são feitas lá no nosso chapter, ou até mesmo se tiver interesse em palestrar com a gente, vai ser sempre muito bem-vindo, tá ok? Bom, eu publico algumas coisas, aqui tem 4 links de coisas onde ou endereços onde eu publico coisas, né? Então, diegonogari.net, o meu blog pessoal, o livro do nogari.com.br é um lugar onde eu publico os livros que eu escrevo, ou que eu faço parte, ou que eu tenho alguma participação direta. Tem o site da minha empresa, ngrsolution.com.br, onde você pode acompanhar os treinamentos que eu ministro e as partes de trabalho em consultoria que eu faço, tá ok? E por fim, o datascienceinstitute.com.br, onde é esse portal que vocês estão acompanhando o treinamento, né? Esse treinamento que vocês estão tendo aqui, ele está sendo divulgado, está sendo entregue através desse portal de uma forma gratuita para vocês, tá ok? Bom, se caso alguém tiver alguma dúvida com relação ao material das aulas de hoje, fique à vontade para entrar neste endereço e fazer, né, preencher o formulário lá que tem com a sua dúvida, né, preencher os dados pessoais de lá. Eu vou tentar responder todas elas por e-mail, tá ok? Mas algumas delas que vocês autorizarem, a gente vai acabar respondendo ao vivo na aula do dia 22, tá ok? Que seria a 12ª aula desse mini curso, desse curso de introdução aqui a Big Data e Data Science. Vamos lá, Hadoop como serviço. O que esse cara, esse tal do Hadoop, ele pode facilitar para que a gente consiga de fato colocar algumas coisas no ar em projetos que a gente trabalha com Data Science e Big Data. E como que esse Hadoop funciona, como que ele interage com o ambiente da Microsoft. A gente tem alguns pontos aí, como por exemplo, o processos em batch, né, que a gente pode pensar aí na questão do MapReduce, como foi explicado na aula de introdução a Big Data, né, e onde usar. Scripts em Pig, que a gente pode escrever alguns scripts para rodar de tempos em tempos, né? Lembra na aula que eu falei sobre o Hadoop, na introdução a Big Data, eu falei das ferramentas de se trabalhar com Big Data lá, né? Se não me engano foi a, na aula de ferramentas para trabalhar com Big Data que eu comentei sobre isso. Eu falei do que dava para trabalhar, né? Eu mostrei o ecossistema do Hadoop como um todo e algumas ferramentas, algumas plataformas que a gente utiliza lá para poder criar e trabalhar com os dados, né? E uma delas foi o Pig, para geração de script. Eu comentei que era uma coisa assim meio parecida com PowerShell, dado as devidas proporções, né? Para trabalhar com SQL, como está aí, a gente pode utilizar Hive, né? Utilizando o HiveQL para poder criar e para poder manter algumas coisas nesses segmentos.
Outra coisa que a gente pode trabalhar no Edgebase, né, ou com processos NoSQL, que funciona muito bem para esse segmento, como eu tinha explicado já no passado. É possível trabalhar também com a parte do Storm, que até ele não está aí na tela, mas é um ponto bastante interessante para a gente trabalhar. Até porque tem Storm hoje no HD Insight, e eu acabei esquecendo de colocar aqui na tela. Mas o Storm também é possível de trabalhar e criar ambientes de streaming para a gente consumir dados em tempo real, ou alguma coisa parecida aí com esse processamento em real time do que a gente faz com o Hadoop, né? Outra coisa que a gente pode trabalhar é a questão do in-memory, que aí a gente pode usar o Spark para esses cenários e colocar isso aí para funcionar dentro do nosso ambiente. E por fim ali a parte de predictive, onde eu posso usar inclusive o R-Services da Microsoft, que a Microsoft desenvolveu e montou dentro do conceito do uso do R, né, e como você consegue colocar isso daí dentro do servidor e paralelizar o processamento e conseguir alcançar aí um bom desempenho de performance utilizando o, o R-Services que a Microsoft criou. Bom, isso aqui são só algumas ideias do que a gente pode fazer com esse HD Insight, né? Com essas ideias de se trabalhar com o Hadoop dentro da plataforma da Microsoft como uma plataforma como serviço, né? Como um software as a service. No fim das contas, ele acaba sendo uma plataforma as a service, porque eu consigo não só montar o meu ambiente utilizando o software as a service, como também eu consigo montar isso, né? Quando eu crio o cluster do meu HD Insight, eu defino a quantidade de nós que eu vou ter nesse cluster. O que acaba acontecendo é que por trás ele faz o provisionamento de um ambiente e coloca pra gente ali algumas máquinas sendo disponibilizado inclusive o acesso remoto, né? Eu posso acessar, se isso for uma máquina virtual Windows, eu posso fazer o acesso a essas máquinas virtuais e conseguir utilizar de alguma forma ali dentro o Hadoop que a gente está montando, né? E onde que eu monto, né? Onde que eu faço a instalação disso? Onde eu faço o provisionamento desse cenário? Eu posso colocar o provisionamento tanto para uma distribuição Windows quanto para uma distribuição Linux. Eu posso colocar isso dentro de servidores, tanto Linux quanto Windows. Ele funciona nos dois ambientes porque o Hadoop por trás ele utiliza Java, né? Ele é feito em Java e ele é bem potente para a gente conseguir ter essa interoperabilidade, colocando isso daí em ambientes Windows, Linux e onde for necessário. O que a Microsoft utiliza aqui, como eu acredito que eu tenha comentado naquela aula sobre as distribuições que a gente tem do Hadoop, e eu falei, se eu não me engano, né, eu tenho quase certeza que eu falei disso, que é onde a gente tem a Cloudera de um lado e a Hortonworks do outro. No caso aqui do HD Insight, a gente está rodando em cima da distribuição da Hortonworks, tá ok? Então, você consegue buscar aí dentro da plataforma da Hortonworks vários tutoriais, apostilas, videoaulas, enfim, de como você consegue configurar e montar o seu ambiente e como que funciona, inclusive, também a questão da distribuição no Hadoop deles. Você consegue pegar esse conhecimento e adquirir de alguma forma, tá? Se a gente for trabalhar dentro do ambiente do Azure, aí o que a gente está falando aqui é basicamente de seguir nessa linha, né? Eu ter aqui o, o ambiente indo aqui no, opa, volta aqui. O ambiente indo num cenário onde eu saio do serviço de dados, vou até o Edge Insight, né, o HD Insight, e aqui dentro eu tenho N possibilidades de eu consumir o dado. O mais conhecido, o mais famoso por enquanto ainda, é o Hadoop, por uma questão de tempo já de janela, é uma questão da quantidade de pessoas que estão utilizando isso dentro das empresas, né? Então, quando a gente olha para fora, a gente vê bastante gente utilizando Hadoop. Aqui no Brasil também tem uma galera utilizando, mas não é tanto quanto a gente tem lá fora. O que eu comentei com vocês, a gente poder trabalhar com streaming, que seria aqui, né, no onde está a tempestade aqui, mas é o Storm que deveria estar escrito aqui dentro, né? Não a parte do tempestade. E isso faz a gente conseguir alcançar aí uma possibilidade de fazer streaming dentro do nosso ambiente, da nossa estrutura, né? Eu posso também, inclusive, aqui dentro, criar uma
criação personalizada do nosso ambiente, e isso me garante, né, que eu consiga colocar ali o Hadoop, um Spark para criar isso daí. Poderia ser numa distribuição Linux ou numa distribuição Windows. Eu poderia ter alguns nós, né, a configuração, a criação de nós para esse cenário poderia ser ali multivariada, e isso nos permite criar e garantir essa utilização, né, esse ambiente sendo provisionado de uma forma muito simples para a gente. E por fim, o que a gente faz aqui do lado é o preenchimento dos dados para que esse ambiente seja provisionado. A partir desse local que foi provisionado, o nome que a gente inseriu aqui dentro, ele vai ser concatenado, né? Vai ser o nome.azureaddinsight.net, e aqui embaixo eu tenho cuidado de nós do cluster. Aqui, a partir do nome admin, eu vou definir uma senha que tem que ser uma senha segura, aquela senha que possui caracteres maiúsculos, minúsculos, tenha letras, tenha números e caracteres especiais. Então eu coloquei isso aqui, e aqui embaixo eu defino qual que é a minha conta de armazenamento. Essa conta de armazenamento, nesse momento, ela permite com que a gente consiga armazenar o dado, por exemplo, fazendo uma integração com o Azure Blob Storage, né? Eu posso processar o meu HD Insight, né? Ele vai fazer o processamento de algum dado, e esse processamento eu faço o download do arquivo que está ali dentro do meu Blob Storage. E esse Blob Storage ele fica numa conta de armazenamento. E estando isso numa conta de armazenamento, eu posso não ter mais o meu cluster, mas eu tenho o meu dado processado. Então eu consigo entender isso, né? Eu consigo montar esse tipo de coisa. Inclusive, o que eu vou mostrar amanhã para vocês, a parte de integração do Big Data com o SQL Server 2016, essa plataforma que a gente tem é bem robusta para isso, né? Inativa, com algumas integrações. A gente consegue montar e fazer esse tipo de processamento. Amanhã eu vou mostrar uma das formas que a gente tem, né, de pegar um dado, joga para o Azure Blob Storage, processa ele com o HD Insight, consome o resultado dele, desliga o cluster HD Insight e continua com o dado sendo existente dentro do nosso Azure Blob Storage, justamente para garantir com que a informação ela esteja persistida mesmo sem eu ter um cluster ativo do meu ambiente, né? Bom, e como que eu consumo esses dados, né? Então, outra coisa que é possível fazer é fazer o consumo desses dados. Uma das formas que a gente tem de consumir é fazer o consumo dentro do próprio Excel. Então eu habilito o Excel, eu abro o Excel e faço o consumo de informação, né, do meu Edge Insight, né, do HD Insight, a partir do Excel. Então isso eu estou utilizando aqui, no meu caso é Excel 2016 já. Se você for em Data, New Query, você aponta ali para From Azure e escolhe onde você está querendo buscar esse dado. Uma das opções é o HD Insight. Outra possibilidade que a gente tem de trabalhar com isso é buscar a informação direto dentro do Power BI. Então, se eu estou utilizando aqui o Power BI e eu quero consumir um dado de uma plataforma que está na nuvem, né, utilizando ali o software as a service da Microsoft para trabalhar com Cloud Computing, eu posso ir lá e buscar esse dado lá dentro. E ele funciona super bem, né? Ele traz para a gente essa possibilidade de ter o consumo do que foi processado ali, do que está armazenado ainda dentro do HD Insight, em vez de ter ido para um Blob Storage ou coisas do tipo. Então eu consigo recuperar esse dado de uma forma muito, muito rápida, muito tranquila, né, de ser utilizado. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para... Opa! Deixa eu ver para cá. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz para abrir ou criar, na verdade, um ambiente aqui no HD Insight. Eu estou aqui dentro da minha plataforma do Azure, né? Estou aqui na minha conta do Azure. O que eu fiz aqui foi pegar esse meu ambiente aqui que está no Azure e falar para ele, olha, eu quero criar uma conta, um serviço aqui do HD Insight. Quando eu clico aqui no serviço, ele vai mostrar para mim que não existe nenhum cluster ainda ativo. Se eu mandar criar o meu cluster, ele já traz para mim aquela pré-configuração como estava sendo apresentado ali no slide, né?
E o que a gente vai fazer aqui agora é fazer algumas definições. Então, eu posso colocar aqui um Hadoop, posso definir aqui um HBase, um Storm ou um Linux, né? Então, eu preciso usar o novo portal do Linux do Azure para criar um ambiente Linux, não vai ser o caso. E aqui eu posso vir e fazer uma criação personalizada, né? Aqui também as possibilidades. Se eu colocar aqui um nome, como por exemplo, o nome do cluster é mini curso Big Data Science. Ele vai validar para mim. O nome do curso, o nome do cluster, ele tem que ser totalmente minúsculo, tá? Eu vou colocar como, vamos ver se ele vai passar aqui. Data Science Institute. Beleza. Esse cara passou. Tipo de cluster, se vai ser um Hadoop, um HBase ou um Storm. Vou deixar aqui com Hadoop. O sistema operacional que eu quero utilizar para este portal do Azure, eu tenho que utilizar aqui o Windows Server, né? E aqui eu defino qual que é a versão do meu Hadoop que eu quero utilizar, tá ok? Eu vou abrir aqui um novo portal para a gente ver a criação também da possibilidade de usar isso no Linux e ver se não tem nada novo aqui que foi suprimido ali do ambiente antigo. Então aqui vamos procurar aqui, ó, todos os recursos. Aqui tem um novo aqui, vamos lá. Novo, posso vir aqui em dessa aqui, em dados e análise. Aqui é dados e análise. Eu tenho aqui meu HD Insight. Aqui dentro ele permite com que eu faça algumas coisas. Então vou colocar aqui. Que bom que eu estou deixando mudar minha conta aqui. Deixa eu mudar para outra conta aqui. Novo, dados e análise, rede de insight. Aqui dentro eu tenho as configurações do meu cluster, né? Ó, aqui já está habilitado para mim o Spark e o R-Server, né? Que são duas coisas que estão habilitadas somente aqui na minha parte de Linux. E aqui eu não consigo mudar ainda para o Windows. Vamos colocar aqui de novo o Data Science Institute. Vamos ver se ele vai validar para mim aqui. Ele está fazendo o teste para verificar se está disponível. Beleza, está disponível. Porque aqui ele estava disponível, mas eu não fiz o provisionamento, então ele não fez a alocação para mim. Vou colocar aqui, vai ser um cluster do Hadoop. E aqui eu tenho a possibilidade de fazer algumas validações, né? Então, vou colocar o Spark aqui. Também, Spark só funcionando no Linux. R-Server só funcionando também no Linux, né? Opa, coloco aqui o Hadoop. Escolho entre o Linux e o Windows aqui para fazer algumas possibilidades. Tem aqui a versão do ambiente que eu quero trabalhar. Vamos deixar dessa forma como está aqui. Credenciais. Aqui nas credenciais eu preciso definir o usuário e senha que ele vai utilizar para fazer a conexão, né, lá dentro do ambiente. Fonte de dados. Eu posso definir alguma forma aqui de acesso, principalmente ao meu storage, né? Eu preciso falar para ele, olha, onde que está esse storage. Inclusive eu preciso definir aqui na localização do server, na localização de onde vai criar esse cluster, em qual desses locais ele tá habilitado, né, para ser posto o nosso cluster. Tem a questão de precificação e configuração opcional aqui que ele liberaria para mim depois. E eu poderia criar aqui. Ele demora alguns minutos para fazer a criação do ambiente, então eu não vou começar a criar agora, porque ele não vai dar tempo de ficar pronto até o término disso. Ele demora aí alguns minutos. A gente está falando aqui de um tempo de aproximadamente aí entre meia hora e 40 minutos para provisionar uma máquina dessa, porque não é uma máquina simples de ser montada. É uma máquina um pouco mais complexa, então ele demora um pouco mais para ser feito, né? Então, por isso que eu não vou nem tentar fazer aqui o provisionamento desse cara. Por outro lado, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o Excel para fazer essa conexão, né? Então, vou pegar uma conexão nova aqui qualquer. Aqui dentro de Data, eu tenho aqui New Query, From Azure, e escolho
aonde que eu quero fazer a minha conexão. Quando eu aponto aqui para o meu HD Insight, né, para o meu ADD Insight, ele vai perguntar para mim qual que é a conta que eu quero utilizar, né, e eu preciso pegar esses dados lá dentro do meu portal do Azure para fazer a conexão. A partir do momento que eu faço a conexão com o meu portal do Azure, ele verifica quais são os clusters do HD Insight que estão disponíveis para ser trabalhado aqui nesse momento, e esses clusters eles começam a apresentar os dados que foram processados ou os dados que tem dentro do ambiente de processamento dele, para que a gente possa consumir esse dado aqui dentro. Então, todo o trabalho pesado que a gente já teve com o nosso ADD Insight, né, com o HD Insight, lá no passado, que já foi utilizado por algum momento para fazer aquele processo com Hadoop, processo de usar a arquitetura MPP para processar um volume de dados extenso, processar ali um grande volume de dados, ele já passou, já teve o seu momento nesse trabalho, nessa atividade que a gente está fazendo. O ponto agora é consumir o dado. Então a gente vai usar o Excel ou, no caso, o Power BI para acessar esse ponto focal, né, esse ponto novo de interação e extrair esse dado já processado dali. Isso seria aqui no Excel. Se eu fizesse a mesma coisa aqui no meu Power BI, eu poderia simplesmente mandar ele conectar nesses serviços novos e fazer a exploração visual, né, aqui em obter dados, e fazer o consumo desse ambiente. Se eu vier aqui, então, a partir do momento que eu peço para o meu Power BI para obter os dados, e eu venho aqui em Azure e coloco aqui, né, o meu HD Insight, o Spark, o Data Lake ou qualquer outro serviço que eu queira aqui, eu posso seguir, né, fazendo a mesma coisa, pegando o dado da conta, colocando para cá e seguindo o passo a passo para que ele possa consumir, para que ele possa absorver o dado do que a gente está trabalhando, para que a gente possa entregar isso de uma forma bem clara para o nosso ambiente, né, para que a gente esteja consumindo o dado com a gente aqui, tá ok? Bom, hoje a aula foi um pouco mais rápida, a gente consumiu um pouquinho menos tempo do que a gente teve nas outras aulas, né, que a gente sempre estava passando do tempo nas aulas. Hoje foi um pouco mais rápido aqui para a gente fazer a criação desse nosso ambiente, mas mesmo assim, acho que é super importante que vocês ainda possam mandar suas dúvidas, mandar seus questionamentos aí para a gente através desse link, né, pro formulário que está lá cadastrado no http bit.ly/24 CNV E maiúsculo 8, e a partir daí você consegue fazer o preenchimento do formulário, manda dúvida, a gente vai tentar responder aí a maioria delas no tempo hábil por e-mail e algumas delas fazendo a resposta ao vivo, né? Bom, o certificado de participação, caso alguém queira solicitar o certificado, pode acessar diretamente esse link, né, no datascienceinstitute.com.br/certificado de participação, e você terá a possibilidade de adquirir o certificado por ali, tá? Então, bom, eu estou escrevendo um livro junto com o Thiago Zavascki, um livro de análise preditiva com Azure Machine Learning e R. Esse livro vai ser publicado agora no final do ano. Ele já tem uma boa parte dele escrita, né? Mais de 70% do livro já está escrito e está bem bacana. A gente está gostando bastante do material que está sendo gerado pro livro, né? Está trazendo bastante ponto, bastante conhecimento para a gente. Beleza? Bom, senhores, obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula amanhã, tá ok? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.